Eu sou a Dariane, tenho 34 anos. Eu também fiz relações públicas na ECA, de 2009 a 2013. E hoje, mesmo não trabalhando diretamente com relações públicas, a comunicação, né, o campo da comunicação é muito importante para a minha carreira profissional, porque eu sou pesquisadora, né? Então, eu acabei me tornando pesquisadora da área de comunicação. Então, as bases aí do período de como relações públicas ainda vão ressoando aqui para mim. Tá, vamos lá. Eu sou de São José dos Campos, onde eu nasci, onde eu moro atualmente, né? E eu sou filha eu tenho mais duas irmãs, né? Então sou eu e mais duas irmãs. O meu contexto, assim, de infância é um contexto tipo assim, eu nunca imaginava que um dia eu ia entrar numa universidade pública na minha vida, né? Porque eu tive uma infância humilde, né? Aquela história que é muito comum nos lares brasileiros, né? Meu pai foi embora de casa quando eu tinha 10 anos. Minha mãe teve que me criar junto com as minhas irmãs sozinha, trabalhando como empregada doméstica, mas eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui uma criança que gostou muito de ler, né? Eu aprendi a ler, tipo, por gibizinhos, assim, da Mônica, porque antes de entrar na escola, pela curiosidade mesmo de entender diálogos, né? Os personagens falavam ali. Depois comecei a ler livros, então eu sempre fui muito sonhadora, né? Apesar de não ter muito ali ao meu redor exemplos e nem tipo possibilidades muito palpáveis assim de não, eu vou conseguir ir para a universidade, mas eu acreditava muito no meu sonho e que a minha dedicação podia fazer a diferença, né? Então eu atribuo assim a minha infância, apesar das dificuldades, eu acho que foi uma infância muito feliz, né? Onde eu tive uma mãe muito guerreira que cuidou de mim e bancou os meus sonhos, né? E também eu tive a chance de ter professores, né, ao longo da minha vida ali desde ainda do Infantil 4, mas principalmente ali na primeira, na segunda série, que foram meus principais incentivadores, sabe? Que diziam, não, você é boa nisso, faz, vai mesmo, porque às vezes isso faz muita diferença, né? Em a gente acreditar na gente, no que a gente pode, né? Então, acho que isso é um pouco da Dariane pequenininha. Tá. Eu estudei realmente em escola pública, tanto ali no período infantil, né, que a gente chamava de prezinho, não sei como é que chama hoje, e depois na escola estadual, né. Era uma escola que tinha seus problemas, né, estruturais, acho que como toda escola pública brasileira, mas como eu falei, também tinha professores muito empenhados, que tentavam fazer a diferença ali, ensinando coisas, relevantes ali pra gente, né. Eu era uma criança muito tímida, então, e eu era muito, assim, focada em estudar. Então, ali na primeira, na segunda série, eu era muito quietinha e muito focada no que o professor ensinava e em fazer, assim. Então, é até uma coisa, até uma coisa engraçada, porque depois que eu cresci, eu acabei escolhendo uma área que normalmente pessoas extrovertidas escolhem, né? Que é a comunicação, relações públicas, jornalismo. Então, assim, para mim foi um processo mesmo, assim, de me soltar, de perder essa timidez, né? E de entender que também era possível, né? Não precisa ser extrovertida necessariamente para atuar com comunicação, né? Apesar de hoje eu me considerar muito menos tímida do que eu era, assim. Eu diria que é a possibilidade de compartilhar o conhecimento, né? Tipo, essa ação de compartilhar o conhecimento, na verdade. Porque eu considero isso uma generosidade muito grande, principalmente da profissão de professor, né? Então, tipo, na minha vida, eu não tive dinheiro, né? Mas eu tive pessoas que compartilharam as experiências e o conhecimento comigo, e isso fez muita diferença na minha trajetória, porque me possibilitou, tipo, aprender depois consegui passar no vestibular, depois consegui fazer a faculdade e trilhar o meu caminho, né? Então, essa generosidade, né, de compartilhar o que você sabe com o outro, eu acho que eu levo, que eu tento pelo menos trazer para mim desde a infância e que eu tento ser assim como profissional, enfim, em todos os lugares porque eu passei, e eu acho que é por isso que hoje eu me identifico muito mais como pesquisadora e professora. Eu acho que tem assim um link direto com essas experiências boas assim vividas desde quando eu era criança, desses professores que olharam para mim, viram potencial em mim, compartilharam conhecimento comigo e fizeram a diferença na minha vida. Gente, eu era muito idealista, tá? Então, assim, eu nunca tinha ouvido falar de relações públicas. Eu estava pensando em prestar jornalismo.
Só que jornalismo, já naquela época, a gente pensava assim, ai, a carreira não está mais regulamentada, é um ambiente assim muito concorrido, muito difícil. Então eu comecei a pensar em alternativas, né? Aí eu lembro que, gente, nem sei se existe mais uma revista, Guia do Estudante. Não sei se existe mais essa revista, existe. É que faz tempo, né? Aí eu li lá, tava procurando e tal, lendo, eu falei assim, gente, que profissão bonita. Porque, né, se você pensar assim, a teoria, né, de relações públicas, você é ali um mediador. Então você está ali querendo tipo o bem comum ali, pensando não só no sucesso da instituição, mas que os públicos que trabalham, né, os colaboradores, todo mundo ali que está envolvido na instituição, também tem uma boa experiência no período que está ali, né? E eu sempre, como eu vim acho que isso vai também percorrer a minha trajetória toda, como eu vim de uma história mais humilde mesmo de vida, e realmente tentar algo que não fosse só uma escolha profissional para ganhar dinheiro, mas que fizesse diferença, sabe? De algum modo. Que meio que, sei lá, e seguindo assim, que fizeram por mim, tentar fazer pelo outro, e, enfim, um mundo melhor. Talvez idealismos, não sei, né, gente? Mas a gente tenta. E aí eu falei, não, eu acho que essa área é para mim, assim. E aí foi dessa maneira, assim, que eu decidi estudar relações públicas. Na época eu fazia cursinho popular, né? Também, assim, a minha vida foi fazer processo seletivo, gente. Fazer provas e provas. Então, tipo, até para entrar no cursinho, como era um cursinho da prefeitura, eu tive que fazer prova para passar, não sei o quê. E foi um lugar também muito, muito legal. Era uma escola que era administrada pelos alunos do ITA, né? Que é uma faculdade bastante reconhecida aqui do Brasil. E eles eram excelentes professores, assim, então todas as lacunas que eu tive no meu período como estudante de escola pública, eu consegui aprender e desenvolver ali. Então, a minha escolha também profissional foi um pouco, da profissão, né, de RP, também foi um pouco calcada na realidade de pensar assim, não, eu não tenho 2, 3, 4 anos para ficar estudando, né, então eu também tenho que mirar num curso que eu tenha condições de passar, né, que é difícil, mas que eu tenha mais condições de passar, que tenha uma concorrência média, e aí foi esse conjunto de fatores, assim, me encantar com a profissão, me sentir, assim, bater, né? Ter essa empatia ali de pensar, não, é isso aqui, afinidade, né? Essa afinidade com questões que eu gosto, com questões que eu acredito, e também algo que estava dentro da minha realidade, assim, possível, de conseguir passar com um pouco menos de dificuldade, né? E também a escolha da universidade, né? Porque a USP não ficava muito longe da minha casa, né? Da minha casa, né, da minha cidade, né? Então não seria também uma mudança muito brusca, não traria também tipo um gasto muito maior assim para minha família, para me ajudar a me manter. Olha, eu fico arrepiada aqui, porque eu acho que a USP ECA, ela é um divisor de águas na minha vida, né? Então, assim, para mim, estudar e passar na USP, tipo assim, eu virei popstar na minha família, porque nunca tinha acontecido, né? Então, é uma realização pessoal muito grande, né? De eu realmente olhar para mim e pensar assim, caramba, eu posso conseguir coisas muito incríveis, né? Então, foi algo muito legal, assim, nesse sentido, de ser um sonho mesmo realizado, né? Eu fiquei um ano estudando com o apoio da minha mãe, né? Para passar na USP. E aí, quando eu passei, assim, nossa, eu me lembro até hoje, assim, eu fui numa lan house, gente. Eu fui numa lan house para ver o resultado do vestibular. E aí, quando eu saí de lá, quando eu vi meu nomezinho lá, eu falei assim, meu Deus, não acredito. E saindo, tipo, pulando, assim, pela rua, realmente muito, muito feliz, assim, como um sonho realizado. E quando eu falo que a ECA, ela é um divisor de águas na minha vida, foi porque, tipo, além de eu entrar num lugar, assim, que eu não imaginava que seria possível para mim, né, quando eu era criança, a ECA, ela abriu todos os meus horizontes de vida, sabe? Tipo, eu era uma criança do interior, criada na igreja, assim, nada contra a igreja, mas, assim, uma visão muito mais conservadora da vida e tudo mais. E aí eu entrei na ECA, e aí, tipo, uau, o mundo se abriu para mim, assim, de ter contato com a diversidade, com pessoas muito diferentes de mim, e que vieram de outros lugares, com pensamentos muito diferentes de mim. E eu acho sempre isso muito positivo, né? Porque a gente aprende, a gente evolui, a gente fica melhor, sabe? Então, eu tenho certeza, assim, eu posso dizer isso para vocês com tranquilidade. Eu sou uma pessoa antes da ECA e uma pessoa depois que eu entrei na ECA.
Gente, foi muito louco, assim, porque cheguei muito bichinho do mato, né? Tipo, muito assim, confusa, que mundo é esse? Que é isso? Só que, tipo, a ECA sempre, não sei ainda como tá agora, mas já naquele período tinha uma cultura muito acolhedora, né? Então a gente tinha lá a semana de recepção para os bichos, onde os veteranos assim faziam uma série de programação assim, super divertida, super engraçada, para integrar a gente com os alunos mais antigos ali na universidade. Eu tinha uma amiga, por sorte, assim, eu tinha uma amiga, e aí na época a gente tinha a coisa assim de adotar o mais novinho como filho. Não sei se ainda tem isso. E aí ela era minha mãe. Então, desde antes de eu entrar, assim, ela já me dava várias dicas e tudo mais. A Ariana, tipo, eu ainda tenho contato com ela até hoje. E também uma relações públicas maravilhosa. E aí ela me ajudou muito. E aí, fora isso, teve essa semana, né, voltada com programação pra gente. E aí, nossa, era assim, umas coisas assim bem tipo teatro, música. E teve um dia, antes da Semana dos Bichos, né? Teve o dia da matrícula, né? Então a gente ainda não estava na universidade, mas isso por si só já era um evento, né? Aí tinha a batereca, e eu conheci a batereca nesse dia, maravilhosa batereca. E aí os meninos, os veteranos pintaram. Eu acho que esse vídeo talvez ainda exista aí no fundo do YouTube. E aí eu até apareço, assim, tipo, eles pintaram aquela coisa mesmo, assim, de universidade que a gente quer passar, né? Aquele momento, mas que é tipo um rito de passagem, assim, aí eu toda feliz lá, toda pintada, toda suja, fazendo minha matrícula, e aí essas primeiras semanas de uma recepção, assim, muito calorosa, de você reencontrar veteranos, assim, que realmente queriam te integrar ali na universidade, te ajudar, te dar, assim, aquele apoio, porque é tudo muito novo, né? Porque, assim, para mim, não foi só, tipo, entrar numa faculdade, assim, com uma exigência muito grande. Então, assim, o primeiro semestre eu penei bastante para pegar o ritmo, eu não entendia nada das leituras. Então, assim, foi uma necessidade, uma dedicação imensa de conhecer autores, textos que eu nunca tinha ouvido falar, né? E aí, fora isso, você está se distanciando da sua família, dos seus amigos, você está numa cidade nova, e assim, a minha cidade aqui, ela não é tão pequena, né? Uma cidade de 700 mil habitantes, mas você mudar para São Paulo, que é uma cidade assim única no Brasil, assim muito diferente, muito grande, muito agitada, é muita coisa assim acontecendo de mudança assim de uma vez. Mas assim, por ter esse suporte assim, principalmente dos alunos veteranos e também me integrando, porque esses eventos ajudavam muito também a gente assim integrar com o pessoal que estava entrando junto com a gente, né? Então, tipo, eu conheci o que hoje é o meu melhor amigo, o Adriel, no primeiro dia de aula, sabe? Assim, a gente ficou, tipo, super próximo e a gente é grudado até hoje, assim, muito, muito grudado, muito, muito próximos, assim. E é isso, assim, sabe? Essas relações de amizade, elas fortificam a gente nesses momentos de vulnerabilidade, assim, principalmente ali no início, né? E acho que eu guardo, assim, isso como algo muito positivo, apesar de ter sido um início, assim, muito turbulento, né? De muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu fui para muita festa, eu conheci muita gente legal, eu dei muita risada, e aprendi muita coisa, então foi especial, assim. Ai, gente, eu aproveitava, eu ficava mais na faculdade que na minha casa. Além, assim, das aulas, né, então eu tinha muitos espaços de convivência, né, então eu ficava muito ali na prainha, nos períodos, assim, que eu não estava tendo aula, então, tipo assim, ai, gente, vamos almoçar e depois vamos pra prainha? Vamos. E aí a gente ficava lá, conversando, dando risada, assim, tipo, estudando juntos também, né. Ali também tinha as festas, né, tinha a Quinta Igreja, não sei se ainda tem. Essa igreja era muito maravilhosa, né, você estava cansadinho, assim, queria dar um respiro, assim, da aula, aí você descia ali e tal, conversava um pouco, se divertia. Eu acho as festas que a ECA organizava, as festas que eram fora, ali também eram muito boas. Eu tinha uma que era, tipo, numa mansão super grande, assim, você ainda tem? Nossa, era muito nada. Não, gente, os nomes, sabe, assim? Então, tipo, eu achava o máximo isso, assim, ia muito nas festas. Frequentava também o bandejão, né? Porque a gente ali novinha, não sabe cozinhar direito ainda. Então é mais, né, mais tranquilo do bandejão. Aí você aproveita, combina com os amigos. O bandejão, ele meio que era esse lugar que você vai para almoçar, mas que você acaba se reunindo com os amigos.
E a gente passava muito tempo, eles viram a nossa família na faculdade, né? Então a gente ia bandejar junto, aí já ia para a biblioteca fazer alguma pesquisa, depois já ficava ali esperando o horário da aula, assistir a aula junto e ir embora junto, né? Então, aí eu tenho lembrança da Praça do Relógio, tipo, andava muito ali, né? Tipo, da ECA para o bandejão, frequentava ali os espaços da Fefeleste, também gostava muito das festas da Fefeleste. E, ai, gente, saudades. Mais uma vez entrou a Daria de Sonhadora com Sonhos Impossíveis, que depois que estava na universidade, acho que eu já tinha feito iniciação científica, né? Tinha feito 2 anos de iniciação científica e tinha acabado de entrar no estágio lá para trabalhar como estagiária de comunicação na faculdade de veterinária, né? E aí o meu amigo, né? Comentei deles aqui, o Adriel, a gente começou a conversar num desses dias, assim, voltando do almoço lá do bandejão e falando, a gente quer muito, eu tenho muita vontade de conhecer a Europa, eu também, eu gosto muito de francês, eu também. E se a gente tentasse, né? Isso, tipo, mais ou menos um ano antes, porque o processo era bem burocrático, né? Porque tinha que. Primeiro que dependia das notas, né? Então você tinha que ter ali uma média ponderada boa, né? E aí depois fazer o processo seletivo. E aí, na época, eu não sei se, agora, se ainda existe, mas na época não existia a Bolsa Mérito Acadêmico, que é a bolsa que te pagam para você se manter lá, né? Você realmente só ganhava as taxas para estudar na universidade, mas normalmente você que tinha que se bancar lá. E a gente, claro que não tinha dinheiro para se bancar lá, mas a gente tinha um sonho. E aí a gente falou: não, vamos estudar francês. A gente começou a fazer o curso juntos, inclusive, e vamos se empenhar bastante nesse semestre para aumentar a nossa média ponderada e vamos prestar o processo seletivo e vamos ver no que dá, né? E aí foi assim. A gente conseguiu subir nossa média, a gente passou no processo seletivo, e aí, bem nesse período, gente, pode ser sorte, pode ser universo, pode ser do nosso anjo da guarda, mas a USP criou essa bolsa mérito acadêmico, bem no semestre que a gente tinha, que a gente estava prestando o processo. Era uma prova também, né, que a gente tinha que fazer para passar, mas a gente pensou, poxa, é a nossa oportunidade, né? E aí a gente conseguiu. A gente conseguiu, foi tipo assim, um ano, assim, né, passando por todas as etapas necessárias, e a gente conseguiu. E aí a gente foi para o intercâmbio na mesma universidade, né? A gente foi para a Université Lumière Lyon 2, em Lyon, né? E aí a gente ficou morando lá por 8 meses, assim, mais ou menos. E, meu Deus, assim, foi uma coisa maravilhosa, assim, mais uma vez, uma coisa que a ECA me proporcionou, assim, que eu não pensava, assim, tão cedo que ia conseguir ir para a Europa. Eu achei que teria que ainda trabalhar muito na vida ainda para conseguir realizar esse sonho. Além dessa questão das aulas, você também tem a oportunidade de aproveitar aquela cultura diferente. Então, a gente se programou para nas férias fazer um mochilão. Então, eu e meu amigo Adriel, a gente fez um mochilão pela Europa, de ônibus, foi uma coisa bem rolê, mas a gente só postava os luxos, né? A gente foi para 9 países, a gente conheceu muita coisa. Então, para mim, o intercâmbio, assim, mais do que, além de ser né, um período de lembranças muito felizes, assim, e também da oportunidade de ter estudado numa outra universidade, assim, com uma outra visão, um outro método de ensino, eu acho que o que fica para mim realmente é essa oportunidade de ter conhecido outras culturas, assim, de ter realmente expandido assim, as minhas possibilidades de compreensão do mundo, por ter assim conhecido vários lugares que antes eu só via em revista, que eu só via na televisão, e eu consegui tipo conhecer mesmo, estar lá e viver assim. Então foi um período muito especial assim para mim. É isso assim, e pensar no como que o intercâmbio assim ele contribuiu para minha formação, eu acho que me dando mais sensibilidade mesmo sobre a diferença e me ajudando tipo a valorizar mais assim o contexto brasileiro no sentido do que a gente tem de positivo aqui, a ECA, a maneira como está estruturado o curso, a profundidade com que a gente aprende sobre os assuntos é muito boa, assim, muito superior ao que eu vi lá, sabe? Então, assim, eu aprendi a valorizar mais isso também. Que tenha um pouco da expectativa versus a realidade, né? Então, tipo, o meu sonho era seguir carreira acadêmica desde ali. Então, eu queria ter emendado o mestrado com o doutorado e, sei lá, prestado concurso e ido dar aula numa universidade. Só que não foi assim que as coisas foram acontecendo para mim, né? Eu terminei a faculdade e pensei assim, bom, se eu ficar
mais 2 anos no mestrado, com a bolsa que infelizmente é pequena, eu vou ficar ainda mais um período, tipo, dependente do meu pai, da minha mãe, né? E eu não quero isso, né? Eu já me sinto adulta, eu quero, tipo, andar com as minhas próprias pernas e tudo mais. Eu voltei para minha cidade natal, né? E aí aconteceu de abrir um concurso aqui para minha cidade natal para ser Relações Públicas nas Forças Armadas, gente. Então, eu fui ser militar. Eu terminei a faculdade no final de 2013, né? E aí prestei o concurso em 2014 e entrei na Força Aérea Brasileira em agosto de 2014. Então, eu entrei como Relações Públicas, né? Então, eu trabalhava como assessora de Relações Públicas de uma instituição militar aqui em São José que chama Departamento de Ciência e Tecnologia, que é um conglomerado de institutos de pesquisa, né? Inclusive, é onde está o ITA, né? O ITA é uma das unidades que está aqui presente. E só que, apesar de ser relações públicas na maior parte do meu tempo, né, onde eu ali cumpria meu expediente, como militar você também acumula algumas outras funções, né, funções de segurança, tem uma série de atribuições assim que vão além da área técnica mesmo, né, de RP, que eu precisei assim desenvolver na prática, né, porque não é uma coisa assim que eu pensava, mas a minha escolha aí no caso foi por pensar assim, não, eu vou poder exercer minha profissão, né, vou estar exercendo minha profissão, mas também porque é algo que se apresenta como possível para mim, com um salário bom, e que eu vou estar perto da minha família, né? E eu fiquei na FAB por 4 anos, assim, até pedir exoneração. Uma coisa que eu digo assim para vocês é, eu nunca tive interesse de trabalhar no meio corporativo, sabe? Essa coisa, a maioria dos meus colegas fizeram isso, né? Foram estagiar já desde o começo da faculdade, em empresas, assim. Claro, é uma experiência muito boa também, mas não era o meu perfil. Só que ao mesmo tempo eu também não saberia dizer para vocês qual que era o meu perfil. Eu sabia que eu não queria, né? Mas eu não sabia ainda o que poderia calhar para mim, né? Só que também tem o fato de que eu não sabia o que era pesquisa, não sabia o que era vida acadêmica, né? Então, aí, um belo dia eu vi lá um edital de iniciação científica, gostei do tema, falei assim, eu vou tentar, né? Porque, querendo ou não, é um trabalho, né? Você vai receber por isso, e eu acho que pode ser interessante. Eu tive muita sorte de ser escolhida pela professora Roseli Fígaro, não sei se ela deu aula para vocês, eu acho ela maravilhosa, assim, tenho muita admiração. E aí ela meio que foi uma pessoa que me inspirou, sabe? No sentido de pensar assim, caramba, existe um caminho aqui, existe uma possibilidade, existe um percurso assim de evolução e tudo mais. E aí foi onde eu acabei renovando e continuando por mais um ano, fazendo mais uma pesquisa lá com o grupo de pesquisa dela, né? E acho que foi isso, assim, acho que o meu percurso foi um pouco assim de tentar encaixar os meus sonhos e as minhas afinidades com o que se apresentava assim na minha realidade. Tanto que eu acho que eu não tenho assim, uma trajetória muito linear, assim, né? Tipo, eu fiquei, né, fiz iniciação científica, depois estagiei, depois virei militar, depois voltei para pesquisa, e agora, tipo, trabalho com uma consultoria própria. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, é tentar adaptar aquilo que faz sentido para mim, né, com também o que se apresenta como possível de se fazer ali naquele contexto que eu estou naquele momento. Acho que existe bastante diferença, sim, mas no sentido agregador também, assim. Eu prestei o mestrado, né, para SPM na época eu ainda era militar, então eu fui fazer o mestrado, e aí foi onde eu me reconectei, né, com aquela Dariane lá, da iniciação científica, que queria seguir carreira acadêmica e tudo mais. Claro, na SPM é um outro contexto, né, assim, a SPM tem uma conexão com a ECA, né, porque a professora Bacega, que é uma das idealizadoras do programa, ela foi, inclusive, orientadora da professora Roseli Fígaro, que foi a minha orientadora lá na ECA, né, então, tipo, tem, assim, uma relação bem próxima, né, com o professor Clóvis de Barros Filhos, que deu aula na ECA também, foi professor lá na SPM, então, assim, tem uma conexão, mas lógico que numa universidade privada é diferente, eu diria, assim, principalmente uma cobrança muito maior por produtividade, né, porque lá como pesquisadora na SPM, é importante para a universidade, assim, ver o que a gente apresenta como resultado, como retorno para eles mesmo, né? Mas foi um ambiente também, assim, muito, muito positivo para mim, me desenvolvi muito como pesquisadora lá, foi inclusive nesse período que eu decidi, tipo, largar o quartel, largar a minha vida como militar, que na época eu também já não estava muito feliz, assim,
eu cheguei à conclusão que ser militar não tinha nada a ver comigo e que eu precisava, tipo, me renovar de alguma maneira. E aí eu estava terminando o mestrado e prestei o doutorado, passei, consegui a bolsa, e falei, vou pedir exoneração e vou seguir aquele sonho lá antigo que estava adormecido, mas que eu vou colocar para frente agora, assim. Eu me reconheci professora realmente só depois que eu saí do doutorado, né? Mesmo tendo dado aulas no período do mestrado e do doutorado, eu sinceramente nem achava que eu queria ser professora até aquele momento, assim, né? Mas depois que eu terminei o doutorado e que eu comecei a sentir falta disso, dessa parte da sala de aula, do ensino, da troca, de poder estar ali com outras pessoas e compartilhando conhecimento, né? Foi onde eu senti que eu era professora, só que eu não sabia, só que talvez eu não estava querendo enxergar. E aí também foi um processo de olhar para dentro e lembrar um pouco de mim desde sempre, né? Então, tipo, lembrar que quando eu estava lá na escola, lá no primário, eu era aquela aluna que os amiguinhos procuravam quando não entendiam alguma coisa. E aí queriam ajuda, queriam, sabe? E eu sempre gostei muito disso, sabe? De ensinar, de compartilhar o conhecimento, porque eu acho que se eu aprendi uma coisa que é legal, eu quero que o outro saiba também. Mesmo na universidade, né? Tipo, mesmo ali no mestrado, no doutorado, acontecia muito isso, assim, também, sabe? Das pessoas virem me procurar, me pedir, tipo, alguma ajuda, tipo, pessoas que entraram depois de mim, e aí queriam, tipo, saber um pouco da experiência de quem já tinha vivido e tal. E aí eu pensei assim, nossa, tipo, eu gosto tanto de fazer isso, eu faço isso porque eu gosto, mas eu não tinha pensado ainda que isso também é prática de ensinar e que isso é ser professora, né? Eu sempre falo, né? Eu já falei aqui, é uma questão, tipo, de adaptar as minhas afinidades com o contexto também da vida. E eu tô no momento da vida que eu tô num período de transferência de estado. Meu marido é militar, eu conheci ele quando eu era militar, e ele está sendo transferido para o Rio Grande do Sul. A gente vai morar em Canoas, ainda no final desse ano. Então, eu já estava no momento assim que eu não queria, que não dava para eu ter um compromisso aqui sei lá, de trabalhar, de iniciar trabalhando em alguma empresa e tal, porque seria breve, eu teria que sair logo em seguida. E aí foi onde eu tive a ideia mesmo da consultoria, né, de juntar uma coisa que estava florescendo ali em mim como algo que eu estava sentindo falta queria muito continuar fazendo, com a necessidade realmente de adaptar um trabalho que eu conseguiria fazer remotamente, né? Para não também ter que esperar essa transferência sair para, né, recomeçar a minha vida profissional. É um processo mesmo de experimentar e ver no que dá, porque além, assim, no caso, quando você tem um negócio seu, além de você ter que se dedicar ali a entregar qualidade na área técnica do que você propõe a ensinar, no meu caso, oferecer serviço, né, de revisão de texto, de orientação continuada para redação de trabalho acadêmico, que é uma coisa que demanda bastante do nosso tempo, né, é um trabalho realmente feito com muito detalhe, você também tem que ser administradora do seu negócio e aprender uma série de regras que você precisa ser, tendo uma empresa, você tem que ser social media também, você tem que produzir conteúdo, você tem que aprender a desenvolver técnicas de venda, de atendimento, porque aí, no caso, antes de ser aluno, eu estou falando com o cliente, né? Então, tipo, essa coisa. E aí, nesse caso, eu acho que ser comunicadora me ajuda muito, né? Porque é lembrar que, no final das contas, a gente está trabalhando com pessoas, né? Então, tipo, não é eu sei, é um produto, né? É um serviço, mas é uma pessoa que está ali aflita, que está ali com dificuldade. Então, tipo, humanizar essa outra pessoa, entender essa outra pessoa. E eu acho que no caso também da minha consultoria, partiu muito de uma necessidade que eu tive ao longo da minha trajetória acadêmica, que foi um se sentir só, né? Uma área de muita solidão, né? Porque a gente acaba que não tem assim um apoio muito próximo, né? Do orientador, da estrutura da universidade, aí a gente acaba meio que tendo que se desenvolver e aprender meio tudo sozinho. E aí eu pensei muito nessa ideia de oferecer um serviço que possa contribuir nesse sentido, né? Se eu pudesse resumir, eu acho que o período na faculdade foi um período assim
de ganho de maturidade para mim como pessoa, né? Porque não só pela sala de aula em si, mas também, mas por toda a transformação assim que eu tive que aprender e passar, né? Me tornando adulta mesmo, né? Uma pessoa que estava ali sozinha numa outra cidade e que precisava, tipo, aprender esse novo contexto de vida e andar com as próprias pernas, assim, né? Ser independente, se construir como ser humano. Eu acredito que a USP, ela é uma universidade diferenciada justamente por dar para o aluno não só o conhecimento técnico, mas também apurar ali o nosso senso crítico, né? Então a gente sai como seres humanos realmente que são críticos sobre o ambiente, sobre a sociedade, que pensam as instituições onde trabalham, né? Que têm realmente um compromisso, assim, que entendem, né? Que se entendem como também pessoas que têm um compromisso social, afinal de contas, a gente está falando de uma universidade pública, né? Então, eu acho que isso é algo que eu carrego comigo com toda certeza, né? E eu acho que quem me conheceu antes de entrar na USP e me viu depois, poderia dizer para vocês melhor ainda dessa transformação, né? De realmente me tornar um ser mais politizado, né? Mais consciente, mais ativista também, né? Tipo, em relação a me perceber também como alguém que tem um compromisso, né? Enfim, né, tipo, dentro da nossa realidade de fazer a diferença, né? E eu acho que isso, tipo, me guia até hoje no sentido, inclusive, do que eu desenvolvo hoje como consultoria, né? Então, tipo, a pessoa que eu sou, o tipo de serviço que eu busco entregar, na metodologia que eu desenvolvo, né? Inclusive no tipo de trabalho que eu vou propor ali, o tipo de orientação que eu vou propor para o meu aluno, né? No sentido de ajudá-lo a desenvolver um trabalho que apresente esses pontos, né? Então, eu digo que, primeiramente, é uma contribuição para mim como pessoa, né? Mas que, claro, que reflete também no tipo de profissional que eu sou, independente do lugar que eu passe, assim, seja na universidade, depois trabalhando numa instituição pública, agora com a minha própria empresa, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Olha, que difícil. Mas eu diria que existem caminhos, que muitas vezes esses caminhos eles não estão claros, porque talvez eles não tenham sido travados por ninguém, mas isso não quer dizer que vocês não possam abrir essas trilhas, sabe? Eu acho que às vezes a faculdade ela mostra pra gente assim meio que um percurso, né? Tipo, uma receitinha que todo mundo vai seguir, mas na realidade não é isso. Assim, a gente sai da faculdade e a gente vai construindo a nossa própria trajetória e ela é única, né? Então, tipo, para vocês nunca assim abandonarem esses desejos que vocês realmente têm, né? Não deixar que seja só mesmo uma questão assim de tipo, eu tenho que ter, assim, um trabalho, mas, tipo, lembrar daquilo que motiva vocês para além disso, né? Porque faz muita diferença a gente realmente fazer alguma coisa que, mais do que um salário, nos traz também satisfação, alegria, nos evolui enquanto seres humanos. Mas também diria para vocês não se angustiarem demais, pensando no futuro, aproveitarem bastante o presente, porque as coisas elas vão se ajustando. Elas vão aparecendo muitas vezes de maneira que a gente também nem espera, sabe? Assim, muitas coisas na minha vida aconteceram na surpresa mesmo, assim, de um jeito que eu não esperava, na minha vida profissional, que eu digo, né? Não esperava, tipo, oportunidades que talvez eu nem tinha pensado. Por exemplo, jamais pensei que eu teria uma consultoria minha. Eu jamais pensei que ser empreendedora seria um caminho para mim. Eu achava que eu estaria, sei lá, sendo uma professora concursada, mas pelo menos por enquanto não é o que eu, não é a minha realidade e também não é o que eu estou pensando em fazer. Então, mas isso não quer dizer que não tenha sido algo bom, algo positivo, e que tem sido uma experiência para mim também de muito aprendizado. Eu vou falar que foi a minha primeira festa. A minha primeira festa na ECA, eu não vou lembrar o nome, mas é aquela que tem em abril. Acho que é abril para os bichos. E assim, eu tenho memórias maravilhosas daquela festa, com os meus amigos, dançando muito, até às 6 horas da manhã. Nossa, muito boa, assim.
Gente, eu adoro a bateria. Falar nisso, assim, eu lembrei de uma memória que é a memória do Juca. Não sei se vocês já foram, mas assim, é uma coisa maravilhosa que, nossa, foi muito engraçado. E a batereca, né, tipo, é maravilhosa, brilha lá no Juca, porque tá ali nas competições, né? E, nossa, tipo, anima ali a torcida, a galera, assim, é demais, assim, eu amo a batereca. A palavra que me veio à cabeça foi sonho. No sentido de que um dia ela foi um sonho e que as minhas vivências lá, assim, contribuem para me ajudar a construir os sonhos que eu sigo tendo, assim, mesmo agora. Eu acho que é um pouco isso, assim. Poderia falar muito mais, gente, porque, assim, foram 5 anos muito intensos, muito bem vividos. Mas acho que talvez essa seja a palavra que cabe, assim. Ah, eu agradeço mais uma vez, sim, foi um prazer enorme conversar com vocês, uma graça vocês relembrar coisas assim e ver tantos pontos em comum. Eu acho que isso é o que eu acho mais lindo nesse projeto do Memórias e Canas, porque quando eu fui aluna e eu fui a entrevistadora, eu entrevistei uma professora, né? Então, tipo, é um percurso outro, né? Então, tipo, dela relembrando o passado dela, e eu ali, uma recém-estudante, chegando na faculdade, e aí agora o tempo passa e eu estou conversando com uma nova leva de ecanos, e agora, dessa vez, como convidada. Então, tipo, é perceber esses ciclos, né, que se renovam, e isso é muito lindo, assim, sinceramente, eu acho isso lindo demais. Então, foi um prazer enorme mesmo. Fiquei muito honrado com o convite, gente.